Vamos lá então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Vamos lá então, hoje nossa quarta aula, e para quem está chegando agora não ficar perdido, eu vou fazer um resuminho, depois vocês vão lá e confiram as aulas, os encontros passados, certo? Então olha, Deus nos fez para Ele, o coração do homem foi feito para Deus, para a origem de toda verdade, de toda bondade. A gente não está bem, a gente não está equilibrado enquanto a gente não teve o nosso encontro com o Senhor, enquanto a gente não colocou Deus como alicerce da nossa vida. Deus nos fez para Ele, a gente tem uma sede do infinito. Nada nesse mundo consegue matar essa sede, essa fome que está no nosso coração. Claro, Deus pôs essa sede e Deus deixou maneiras da gente poder se aproximar dele. A primeira maneira, ou uma maneira que a gente tem para ao menos saber que Deus existe, alguma coisinha sobre Deus, é a nossa razão, a nossa inteligência. Com a nossa inteligência, olhando para esse universo, a gente pode chegar à conclusão. Isso ainda não é fé, é raciocínio, inteligência, dedução. Deus existe. Claro? Deus é bom, é verdadeiro, é uno, né? A gente é capaz de chegar a essa conclusão. Não é que todo mundo chegue, mas com a nossa inteligência, o homem consegue chegar a isso. Mas Deus não se contentou com isso. Deus, que nos fez para Ele, Ele veio ao nosso encontro. Ele se revelou a nós. Ele se mostrou a nós. De alguma maneira, houve uma primeira revelação ao primeiro homem e à primeira mulher. Mas o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, viraram de costas para Deus. Deus não desistiu de nós. E Deus foi criando maneira de se achegar a nós. Deus começou a preparar um povo para Ele, a agir na vida desse povo, a se revelar a esse povo. E através desse povo, Ele abençoaria todos os povos da terra. Então Deus foi lá, começou a conversar com Abraão, acompanhar Isaac, Jacó, tantos acontecimentos, e Deus foi mostrando, foi tirando um véu, foi se mostrando a nós, foi nos conquistando, até que chegou a plenitude dos tempos, em que o próprio Deus, no seio daquele povo de Israel, o próprio Deus assumiu a nossa carne, se fez homem, veio habitar entre nós e abriu o coração para nós em Jesus. Jesus é a revelação do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ali, em Jesus, Deus abre o coração para nós. Ele nos salva, Deus se revela a nós em Jesus, e Jesus deixa a sua revelação, a sua palavra na igreja, para que ela possa chegar a todos os povos, a sua palavra, os sacramentos, a sua graça também. Claro? Então, olha, a nossa inteligência pode chegar ao conhecimento de Deus olhando para o universo material, para o universo. Agora, mais do que isso, Deus veio conversar conosco e falar dele, de si, de nós, os planos dele e a revelação de Deus. A gente acolhe pela fé. A nossa razão olha o universo e pode chegar à conclusão: Deus existe. A revelação a gente adere pela fé. Duas vias para chegar ao conhecimento de Deus: fé e razão, certo? Onde que a gente encontra a revelação de Deus? A revelação de Deus, Deus vai se mostrando ao seu povo, e essa revelação nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus escrita. Mas a palavra de Deus, antes de ser escrita, ela foi anunciada em palavras, e acontecimentos, E isso se chama a tradição da igreja. A gente não pode confundir tradição e tradições. Na igreja nós temos um monte de tradições, de costumes humanos,
coisas boas, mas são humanas, né? Agora existe a tradição com T maiúsculo, que significa tudo que a igreja aprendeu de Jesus e ela vem ensinando oralmente nesses 2000 anos. Uma parte do que a igreja aprendeu de Jesus está nas Escrituras, mas as Escrituras falam que se fosse pôr por escrito tudo o que Jesus ensinou, não caberiam de tantos livros nesse mundo, não diz lá o evangelista São João, não é? Então a igreja tem a Sagrada Escritura e a tradição. E quem tem a missão de conservar, de guardar e fazer com as Sagradas Escrituras seja conservada e transmitida intacta a palavra de Deus é o magistério da igreja. Ou seja, o Papa, Jesus não falou para Pedro, não é? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? O Papa tem a missão de cuidar para que o Evangelho chegue com fidelidade a cada geração, e os bispos unidos ao Papa. Jesus também não falou para os apóstolos unidos a Pedro, quem vos ouve, a mim ouve. Essa é a missão do magistério da igreja, foi isso que a gente falou ontem, não é? Caminhos para chegar a Deus, razão e fé, né? Ou depois, onde que eu encontro a minha fé adere à revelação de Deus? Onde está a revelação de Deus? Na Bíblia e na tradição, anunciada, guardada e transmitida incólume, sem erro, pelo magistério da igreja, que são o Papa e os bispos unidos ao Papa. Claro? Então é isso, foi aí que a gente parou ontem, né? Espero que todos estejam acompanhando, né? Pessoal, vamos lá. Então, vamos começar hoje a refletir um pouquinho acerca das Sagradas Escrituras. Como que a Bíblia surgiu? Como que a Bíblia apareceu? Ela caiu do céu pronta? Como que a palavra de Deus escrita chegou até nós? Então vamos lá. Mais uma vez, lembrar o que a gente falou ontem, das etapas da revelação. Ao primeiro homem e à primeira mulher, quando pecaram, Deus fez um primeiro anúncio, o proto-evangelho. Um descendente de mulher vai te pisar na cabeça, Deus disse para a serpente. Na hora do pecado, Deus faz um anúncio, que a salvação viria. E Deus, né, foi agindo na história humana, na história da humanidade. Deus foi agindo de diversas maneiras. Mas um momento muito particular foi o momento que Deus começou um povo nesse mundo. Para chegar a todos os povos da terra, Deus escolheu começar um povo, falar com aquele povo, se mostrar aquele povo, se revelar aquele povo que nós chamamos hoje de povo de Israel. 1850 anos antes de Cristo, aproximadamente, Deus se manifestou a um homem em Ur da Caldeia. Esse homem se chamava Abrão, e Deus falou: Abrão, deixa sua casa, seus parentes e vai para uma terra que eu vou te dar. Eu vou fazer de ti uma grande nação, e por ti eu abençoarei todas as nações da terra. Abraão não escreveu nada que Deus falou, muito pelo contrário, provavelmente Abraão não tinha nem a possibilidade de escrever. Abraão não escreveu nada, mas o mesmo Deus que falou com Abraão, ele falou com o filho de Abraão, que foi Isaque, né? Depois, continua acompanhando aquele povo, os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Não é? Depois Jacó teve 12 filhos e Deus continuou agindo, acompanhando, corrigindo, falando, insistindo, né? E cada geração ia contando para outra as obras que Deus tinha feito por aquele povo de Israel. Através dos acontecimentos Deus falava, né? Deus ia agindo na história daquele povo. Até que chegou um momento e tudo ia sendo transmitido oralmente. Uma geração contava para outra as maravilhas do Senhor, aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha falado. Uma geração foi contando para outra, até que nós chegamos, mais ou menos, até ali não havia
nada escrito da palavra de Deus. Eu estava falando e agindo, mas ainda não, a sua palavra não estava escrita, só estava sendo transmitida, né? Ele conversava com o seu povo através de acontecimentos, através de revelações, até que chegou mais ou menos por volta do ano 1000 antes de Cristo, durante o reinado do rei Salomão. E ali, só um segundinho para eu encostar a porta aqui. E ali, Deus moveu, provavelmente na corte do rei Salomão, Deus moveu alguns sábios para escreverem as maravilhas do Senhor. Provavelmente, a Sagrada Escritura começou a ser escrita por volta do ano 1000, entre sábios da corte do rei Salomão, que a fé do povo de Israel, começaram algumas pessoas inspiradas por Deus, começaram a escrever a palavra do Senhor. Deus falava com o seu povo e agora algumas pessoas inspiradas por Deus, inspirada aqui, não é só que fala, estou inspirado, Deus me inspirou um bom propósito, não é isso. É o carisma da inspiração bíblica. Algumas pessoas escolhidas por Deus começaram a escrever tudo e só o que Deus queria. Da sua maneira, a partir dos elementos da sua cultura, mas foi escrevendo tudo e só o que Deus queria. A palavra eterna de Deus foi tomando a roupagem da palavra humana, e ali começou então a ser escrito o Antigo Testamento. A Bíblia começou a ser escrita então por volta do ano 1000 antes de Cristo, e ela terminou de ser escrita por volta do ano 100. Escrituras foram escritas, inspiradas por Deus, dentro do povo de Deus, no Antigo Testamento do povo de Israel, e no Novo Testamento, dentro da igreja de Jesus. A palavra de Deus foi sendo escrita e terminou de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo. Quando a gente abre a Bíblia, a gente tem uma conversa de amor entre Deus e o seu povo. Nós temos um Deus que é imenso, infinito, que o céu não pode conter, que a nossa inteligência não pode chegar, mas que veio, se abaixou e começou a acompanhar o seu povo, povo do qual nós fazemos parte. A palavra de Deus é essa conversa entre Deus e o seu povo. Deus que age na vida do seu povo e fala por acontecimentos, Deus que se revela também através de inspirações, de personagens, não é? De figuras, e Deus que também provê pessoas que, inspiradas pelo carisma da inspiração bíblica, vão escrever em linguagem humana a revelação de Deus. Tudo e só o que Deus quer. Claro, a Bíblia é palavra de Deus com roupagem de palavra humana. A palavra de Deus foi aparecendo, né, ao longo desses mais de 1000 anos, né, e foi falando e foi conduzindo, não é? Até terminar de ser escrita por volta do ano 100. Se é a palavra de Deus, na Bíblia pode ter erro? É claro que não. Tudo que está nas Sagradas Escrituras é a verdade. As verdades mais verdadeiras. É isso que Deus mostra a nós. Toda a Sagrada Escritura é inspirada e, portanto, nas Sagradas Escrituras não tem erro. É claro que a Bíblia não é um livro de ciência, é claro que Deus vai se conformando na revelação às ideias, às categorias daquelas pessoas que estavam sendo inspiradas, mas elas escreveram tudo e só o que Deus
quis, certo? Então a Bíblia começou a ser escrita no ano 1000 a.C., né? E terminou por volta do ano 100 depois de Cristo. A palavra Bíblia, ela é uma palavra grega que está no plural. O singular é biblion, né? Bíblia significa livros. Biblion significa livros, livro. A Bíblia, ao mesmo tempo que é um livro, porque existe uma unidade, desde o Gênesis ao Apocalipse. É o mesmo Deus conversando com seu povo ao longo de mais de 1000 anos. Ao mesmo tempo que é um livro, também são 73 livros. Durante mais de 1000 anos, Deus foi conversando com seu povo e essa palavra foi sendo, vamos dizer assim, escrita, foi sendo cristalizada, foi sendo fixada em 73 livros. Ao mesmo tempo que é um livro, porque é o mesmo Deus que fala, ele é o autor principal, é uma mensagem, tem uma unidade do início ao fim. Ao mesmo tempo são 73 livros escritos em estilo literário diferentes, né? Por autores humanos também diferentes, em épocas diferentes, mas sempre por meio de tantas pessoas, o mesmo Deus que foi se revelando. Quantos livros tem na Bíblia? 73 livros. Claro? As Sagradas Escrituras, me perdoem, eu sei que para a grande maioria das pessoas eu estou chovendo no molhado, né? Mas eu acho que é necessário para todos nós termos uma base, né? Às vezes a gente pressupõe que todo mundo já sabe disso, mas às vezes não sabe. A gente tem que dar a oportunidade de cada um conhecer, né, aquilo que é importante para a sua fé, né? Para aquelas pessoas que eu estou chovendo no molhado, né? Sabe quando uma criança pequena chega para o pai e fala, ou para a mãe, e fala assim, mãe, conta aquela história lá para mim. Mas qual história? Aquela que a senhora já contou, né? Ou seja, a criança sabe de cor, mas ela gosta de ouvir de novo. Conta aquela história lá, né? Certo? Né? Então, para quem está achando, Jesus falou que tem que ser como criança para entrar no reino do céu. Então, vamos lá. Falar das coisas de Deus é falar coisas antigas e novas sempre, né? Então, vamos lá, vamos como criança escutar como se fosse a primeira vez. Então, nas Sagradas Escrituras, né, que nós chamamos também de Bíblia, é um livro porque existe uma unidade, é um livro porque é o mesmo autor principal e ao mesmo tempo são 73 livros escritos em épocas diferentes por autores instrumentais, por autores humanos diferentes em épocas muito distintas entre si. Claro? A Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos Deus que começa a se mostrar para o seu povo, que começa a fazer um povo, que cuida dele, que vai falando, que vai mostrando a sua transcendência, a sua grandiosidade e o seu amor particular por cada pessoa e pelo seu povo de Israel. Deus que acompanha seu povo no sofrimento. Deus que não desiste Deus que não desiste do seu povo. Deixa eu só tentar dar uma melhoradinha aqui. Tá. Deus que não desiste do seu povo, né? Deus que sofre, Deus que promete um servo sofredor que vai vir através do seu sofrimento, né, carregar o pecado da humanidade. Deus que promete que vai vir reinar. Deus que promete que vai vir cuidar do seu povo. Deus que promete que nos ama com amor de esposo e vai vir desposar o seu povo como o esposo desposa a sua bem-amada, que é infiel, que trai, mas que Deus não desiste desse seu povo, né? Então, todo o Testamento, a gente vê as promessas de Deus, Deus cuidando, fazendo promessas que Ele vai salvar toda a humanidade, que aquele povo será causa de bênção para todos os povos da terra.
Todo o Antigo Testamento é o tempo da promessa. É o tempo que Deus vai aparecendo e vai prometendo a salvação, vai prometendo um salvador, um redentor, um rei, um servo sofredor. Todo o Antigo Testamento é o tempo da promessa. E o Novo Testamento? O Novo Testamento ele começa com a chegada de Jesus. Tudo que Deus prometeu agora vai ser cumprido em Jesus, né? Jesus vem para fazer a nova aliança, ele vai fazer essa aliança eterna e definitiva entre Deus e o homem que fugia de Deus. Agora Deus vai fazer essa aliança eterna e definitiva de amor, selada, marcada com o sangue do Filho dele. O Antigo Testamento, as promessas de Deus. O Novo Testamento, o cumprimento. Jesus é a resposta de Deus às suas promessas. A gente vê o cumprimento das promessas de Deus o cumprimento realizado em Jesus. Claro? Então, olha, a gente divide a Sagrada Escritura em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 46 livros. O Novo Testamento é formado por 27 livros. De início, como que eu vou dizer assim? Olha, de início, nas Sagradas Escrituras, não tem como nós temos hoje os capítulos e os versículos. Nós sabemos, né? Então a gente tem os 73 livros, daí está lá o nome do livro, Gênesis, o nome do outro livro, Êxodo, o nome do outro livro, Levítico, né? Ou no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Carta de São Paulo aos Romanos e assim por diante. Então a gente tem o nome dos livros, ok. Depois a gente tem os capítulos, cada livro é dividido em capítulos, que é aquele número maior, né? Os capítulos não havia no início. Os capítulos foram colocados na Sagrada Escritura para facilitar nossa localização no ano 1214 depois de Cristo, né? Pelo arcebispo de Cantuária, né? Chamado Estevão Langton, no ano 1214 depois de Cristo, né? Então foi um arcebispo que colocou os capítulos na Bíblia para facilitar a localização. Bem mais tarde, um outro sacerdote, um padre dominicano chamado Panini, no ano 1527, para facilitar a gente localizar dentro de um capítulo uma frase, né? Dividiu aquele capítulo em versos, né? Versículo é o diminutivo de verso, significa pequeno verso. Para facilitar a gente localizar uma passagem da Sagrada Escritura, então foi colocado no século XIII capítulos e no século XVI versículos, né? O versículo normalmente a gente coloca lá, vê na Bíblia com aquele número pequeno. Sempre que a gente vai escrever uma passagem ou indicar uma passagem da Escritura, a gente primeiro coloca o nome do livro. Normalmente abrevia Mateus, MT, Gênesis, GN. Depois a gente coloca o número do capítulo. E depois coloca uma vírgula e o número do versículo. Se a gente quer falar de um texto que vai do versículo 1 ao versículo 10, a gente coloca lá o nome do livro, o número do capítulo, uma vírgula, o primeiro versículo, um tracinho e o versículo onde termina a leitura. Perdão por estar falando tudo isso aqui, que eu sei que quase todo mundo está mais do que cansado de saber. Mas vamos, às vezes tem alguém que não teve a oportunidade de conhecer, a gente vai ter também, então, caridade com essa pessoa. Claro? Pessoal, tudo que está na Bíblia é verdade, não contém erro. Mas cada coisa que está ali, cada versículo, cada frase, cada livro, deve ser entendido de acordo com seu gênero literário. Dentro da Bíblia, nós temos livros que são chamados livros históricos, em que o autor está contando. Os livros históricos não são históricos no sentido nosso, né? Da história
contemporânea ou moderna, não é assim. Os livros de história quer mostrar como que Deus vai interferindo e vai agindo na história humana. Sempre o ator principal nos livros históricos na Bíblia é Deus, que não abandonou a obra da criação, que não abandonou o seu povo e que vai conduzindo o seu povo à verdade. Então, olha, nós temos na Bíblia um gênero literário, que é o gênero histórico. A gente tem que entender, então, de acordo com esse gênero literário, os livros históricos. Agora, na Bíblia, também tem poemas. Você entende um poema da mesma maneira que você compreende o livro de história ou um livro de ciência? Não. Um poema você tem que entender que está falando com uma linguagem metafórica, não é? E que tem uma importância muito particular a métrica, a beleza, não é? Em que se usa símbolos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o livro do Cântico dos Cânticos, né? Ou dos Cânticos de Salomão, são hinos, são cânticos que falam do amor entre um homem e uma mulher, para expressar a beleza do amor humano, claro, mas mais do que isso, para expressar o jeito que Deus nos ama com amor apaixonado, o jeito que Deus nos busca, e a gente também tem esse desejo de Deus, mas são cânticos. Ou seja, se usa de símbolos, de imagens do amor humano para a gente entender o quê? O jeito com o qual Deus nos ama. A gente tem o livro dos Salmos, que são poemas, são cânticos também, os Salmos. E se usa de imagens também, tem que entender o que Deus está dizendo de acordo com aquela imagem. Por exemplo, se um poeta, uma pessoa apaixonada falar para sua namorada, para sua noiva, para sua amada, olha, né, seus olhos são mais luminosos do que o sol. Né? É óbvio que ele não está querendo dizer que a luz física, né, do olho daquela pessoa é maior do que a radiação. Claro que não, está falando da vibração, da vida, da beleza que tem no olho daquela pessoa, certo? Então a gente tem que entender cada passagem da Escritura de acordo com o seu gênero literário. Por exemplo, o gênero profético vai usar de imagens para falar de grandes verdades, mas tem que pensar, então é uma profecia, isso é uma imagem. O que o autor humano está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer através dessa profecia, dessa imagem? Tem o gênero apocalíptico, né? Então cada livro deve ser entendido, tudo é verdade, mas de acordo com o seu gênero literário. Depois, outra coisa também importante a gente saber. Existe na Bíblia um sentido literal, ou seja, o sentido próximo. Quando o autor humano estava escrevendo, Deus estava inspirando ele. Ele estava pensando em alguns acontecimentos próximos dele. Deus queria falar também daqueles acontecimentos, mas Deus estava vendo mais longe. Então existe o sentido literal e o sentido espiritual. Por exemplo, Deus fala para Davi que não seria Davi que construiria uma casa para Deus, mas seria Deus que construiria uma casa, uma descendência para Davi. Deus fala que um filho de Davi vai construir uma casa para ele. O autor sagrado, quando escreveu isso, o que ele estava pensando? Quem que é o filho de Davi? Salomão. E Salomão construiu de fato uma casa para Deus, um santuário em Jerusalém, o templo de Jerusalém. Tá certo, Deus queria falar isso. Mas Deus queria falar muito mais do que isso. Deus queria falar que um filho de Davi ia construir um reino definitivo e eterno. Para Deus. E quem que é esse filho de Davi? Viria 1000 anos depois de Davi, que é Jesus. Né? Esse filho construiu um templo para Deus. Que templo que é esse que Jesus construiu para Deus? O seu corpo. Deus se fez homem. Né? Jesus é Deus feito homem. O templo que Jesus construiu para Deus é a sua igreja, na qual Deus se manifesta e está presente. Está dando para entender? Toda a Sagrada Escritura tem um sentido literal.
aquilo que o autor humano estava pensando na hora que escreveu, e que Deus também queria dizer aquilo. Mas toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela estava, né, vamos dizer assim, toda a palavra de Deus, a chave que abre para a gente entender tudo é a morte e ressurreição de Jesus. Em cada página do Antigo Testamento, Jesus já está ali, né? Já está ali, me fugiu a palavra, latente. Jesus está ali escondido. Cada palavra está sendo anunciado Jesus. Como disse Santo Agostinho, o Novo Testamento está latente no Antigo. Todo o Antigo a gente vai vendo prefigurações de Jesus. Tudo se realiza em Jesus. Então, o Novo Testamento está latente no Antigo. E o Antigo Testamento está patente, está evidente no Novo. Tudo se realiza no Novo. Claro, cada passagem da Sagrada Escritura tem o sentido literal e o espiritual. Tudo se cumpre em Jesus, né? Por exemplo, irmão, a gente vai ver isso daqui detalhadamente, né? Deus pede para Abraão sacrificar seu filho. Na hora H, que Abraão vai sacrificar seu filho no alto da montanha, seu filho se chamava Isaac. Na hora H, Deus fala assim, não, Abraão, eu confio, eu sei qual o tamanho da sua fé. E Abraão vê lá um animal e sacrifica no lugar daquele animal. Então, Abraão fez o sacrifício, mas Isaac continuou vivo. Então, olha, essa passagem da Escritura prefigurava a maneira que Deus nos daria a salvação. Aquilo que Deus não teve coragem de pedir para Abraão, Deus fez por nós. Deus entregou o seu Filho único, Jesus, para morrer por nós na cruz. O sacrifício foi realizado. Da mesma maneira que Isaac continuou vivo, agora Jesus, ele foi sacrificado e ele está vivo, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Claro, quando Deus abre o mar vermelho para o seu povo passar, Deus estava tirando o seu povo da escravidão do Egito para levar para a terra prometida. É isso, né? Deus estava libertando o seu povo, mas ali já havia um anúncio que Deus criaria o seu novo povo através da água do batismo. A gente, como povo do Antigo Testamento, passou do Mar Vermelho para sair da escravidão do faraó, a gente passou pela água do batismo para sair do domínio do faraó, que é o demônio, né? E agora a gente está caminhando no deserto da vida, rumo ao céu. Claro que é a nossa terra prometida, certo? Ou seja, para a gente entender a Escritura, a gente tem que entender que tudo se realiza em Jesus, certo? Depois, para a gente entender a Escritura, a gente precisa ler com fé. Não foi escrito pelo Espírito Santo? Foi ele, nós dizemos no credo mais comprido, foi ele, o Espírito Santo, que nos falou pelos profetas. Para a gente entender, a gente tem que ler cheio do Espírito Santo. Certo? Foi o Espírito Santo que inspirou o autor sagrado a escrever. E é o Espírito Santo que move a igreja a ouvir, que move cada um de nós a escutar. A gente tem que acolher essa palavra com fé. Tem gente que até estuda a Bíblia, até faz curso de exegese, de arqueologia, para entender como que foi escrita, as etapas da redação, como se foi, em que contexto, tudo. Mas ele trata a palavra de Deus, ele estuda como se fosse um cadáver, como se fosse algo da arqueologia, ele simplesmente... E aquilo não faz nada na vida dele. Agora, irmãos, as pessoas de fé na igreja, ela não trata a palavra de Deus como um cadáver ali que ela vai dessecar para ver como foi feita. Não, ela sabe que essa palavra é viva, que tem força, que mexe, que toda a Sagrada Escritura, Deus estava pensando naquele povo que ouviu, mas estava pensando em nós, na sua igreja, estava pensando hoje também. Ali, Deus está falando com você e está falando comigo. A sua palavra é viva e chama e converte, ilumina e dá um sentido, certo? E eu preciso ler essa palavra com fé. Depois, toda a Sagrada Escritura é Deus conversando com o seu povo.
É Deus conversando com a sua igreja, né? Deus mandou os apóstolos ir e ensinai. A gente precisa entender a Escritura, né? Ouvir a Escritura na igreja, entender a Escritura dentro desse povo. Né? É um diálogo de amor entre Deus e a igreja, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento. A gente então tem que se colocar no seio da igreja para ouvir a palavra do Senhor. Né? A gente tem que lembrar que o Senhor deu autoridade para a igreja e de ensinar, e eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Né? Então, olha, na igreja a gente tem a palavra de Deus escrita e tem a palavra de Deus transmitida oralmente e o magistério da igreja que vai nos dando essa certeza que a palavra está sendo transmitida com fidelidade. Né? Então eu tenho que ouvir essa palavra entendendo que eu sou parte da igreja, que Jesus está conversando com o seu povo. Eu tenho que entender que Deus não se contradiz. Então tem uma passagem da Escritura que eu li e eu entendi de uma maneira. Mas eu olho para a igreja e vejo que a fé da igreja, desde o início, não foi desse jeito que entendeu. Significa o quê? Que eu entendi mal. Porque Deus não se contradiz. É isso que Deus está ensinando, Jesus está ensinando em 2000 anos na sua igreja. Ele não pode contradizer. A gente sempre, naturalmente, vai descobrindo tesouros novos, mas nunca há contradição naquilo que é revelação de Deus. Certo? Na igreja, na fé da igreja. Claro? Depois, para eu entender bem a Sagrada Escritura, eu preciso lembrar de tudo isso, que ela é uma unidade, né? Que não é uma magia, que é um diálogo de amor. Eu tenho que estar dentro eu tenho que acolher com fé, eu tenho que entender que essa palavra Deus mandou essa palavra para ser alimento para mim e para o povo dele, que essa palavra é para ser vivida, que essa palavra é para me transformar. Eu preciso ler a Escritura como os santos leram as Escrituras. Né? Então, olha, São Francisco de Assis, na sua conversão, o Senhor fala para ele, reconstrói a minha igreja. E ele leva a sério. Ou o Senhor fala, como está na Escritura, né? Olha, vende tudo o que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro. E ele vai lá e faz. É claro que para São Francisco aquela palavra disse uma coisa, e a mesma palavra, e ele precisou dar uma resposta de um jeito, essa mesma palavra para mim, eu tenho que responder de outra maneira. Cada um, na sua circunstância, vai acolhendo a mesma palavra e o Espírito Santo vai suscitando uma resposta concreta. Por exemplo, para São Francisco, quando Jesus falou assim, deixa tudo e dá para os pobres. Para ele, o que Deus queria dizer é isso mesmo, vive sem nada. Para os meus irmãos, os meus filhos, que vão ter que cuidar de trabalho, de família, para que eles vejam você que não tem nada e é feliz, eles não se esqueçam que a felicidade não está em simplesmente ter coisa, mas está em mim. Que eles usem segundo a minha vontade e sem por esperança nas coisas desse mundo. Deu para entender? Então, a mesma palavra vai suscitando respostas diferentes em cada pessoa, né? Certo? É a mesma palavra que vai pedindo uma resposta de fé concreta em cada situação da nossa vida. Certo? Mas é Deus que fala e espera uma resposta de fato minha. Né? Depois, muita gente pergunta assim, como que eu faço para eu poder ler a Bíblia? Eu queria terminar um pouquinho mais cedo hoje para responder algumas perguntas, vamos ver se eu consigo. Como que eu faço para eu ler a Bíblia? Né? Eu leio e não entendo, como que eu faço? Primeiro, precisa de ajuda. Né? Nesses dias, no tempo da Páscoa, a gente está acompanhando, na primeira leitura da missa, o livro dos Atos dos Apóstolos. Como que os apóstolos fizeram e agiram depois que Jesus foi para o céu. E tem um episódio muito curioso, em que tem um personagem que estava lendo a palavra de Deus, viajando, né? Ele estava lendo a Escritura e não entendia. E o Espírito Santo colocou um cristão no caminho dele. E esse cristão perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele
Falei, não, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Daí ele começou a conversar e começou a explicar. Foi isso daqui, ó, está falando de Jesus, e começou a anunciar o evangelho para aquele personagem pagão. Daí ele pergunta assim para ele, o que eu preciso fazer para ser batizado? Eu falei, olha, eu te batizo agora. Ele desceu e foi batizado. Tá vendo? A Escritura precisa ser anunciada, ensinada pela igreja. A gente precisa de ajuda para conhecer a Escritura, né? Para entender, para acolher. E é por isso que a gente está dando uma escola da fé. Né? Chega de gente falando assim, que na igreja católica não ensina a Bíblia. Mentira! O que se faz é a igreja vive da palavra de Deus, da Eucaristia, claro, né? Mas na Eucaristia é anunciada a palavra de Deus, não é? E cursos e catequeses e formação. Essa é uma oportunidade da gente junto conhecer melhor a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Né? Bom, então é isso. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso para eu poder entender a Escritura, para poder acolher a Escritura, né? Agora, como que eu leio a Escritura? De onde começar? Normalmente se recomenda a começar pelo Novo Testamento, por um Evangelho, por exemplo, São Mateus. Ali você vai ter a vida de Jesus. Não é Jesus que realiza toda a Escritura? Então, olhar para Ele, ouvir o Senhor, ver o Senhor e acompanhando a vida dele e permitir que Ele vá acompanhando a sua vida. Tem gente que pergunta, a melhor coisa é sortear uma passagem lá e ler? Normal, não é que é errado, mas normalmente não. Normalmente a melhor coisa é você ir lendo em seguida, dia a dia. Assim você vai acompanhando a vida de Jesus. E vai sendo gravada a vida de Jesus no seu coração. Vai ficando, o Espírito Santo vai imprimindo Cristo na sua vida. Né? Você vai sendo, a vida do Senhor vai sendo gravada na sua vida. Né? Normalmente é melhor você lendo em sequência. Né? Por exemplo, se você faz o propósito de todo dia, ler 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, 5 minutinhos que seja, como que você faz para tirar proveito? Primeiro, se coloque na presença de Deus. Fala para o Senhor, Senhor, eu preciso da Tua palavra, fala comigo. Daí você vai lá, começa lá em São Mateus, ou São Marcos, bom, começa no São Mateus. Você vai lendo, lê um minuto, vai lendo. De repente, formou uma cena, uma palavra tocou forte no seu coração, você leu lá uns minutinhos, 5 minutinhos. Tenta imaginar aquela cena. Imagine Jesus falando, imagine aquilo acontecendo, imagine quem está em volta, imagine você ali. Pergunta para Jesus, o que você quer dizer para mim, Senhor, com isso daí? O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo ali? Tá. Jesus está a cena da pecadora. Aquela pecadora arrependida, que chegaram lá, jogaram diante de Jesus, né, e falaram para Jesus assim, olha, Moisés manda apedrejar uma mulher como essa. E o Senhor, o que o Senhor diz? Tenta imaginar o jeito que aquelas pessoas chegam, pensando assim, hoje a gente vai colocar o Senhor numa cilada. Tenta olhar para aquela mulher humilhada. Né? Tenta olhar a dor no coração de Jesus, né? Vendo a alegria pelo pecado do outro. Né? Tenta ver Jesus ali abaixando no chão, começando a escrever ali no chão. Né? Tenta ver Jesus olhando para o alto e falando assim, olha, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Depois Jesus volta a escrever no chão. Todo mundo começa a ir embora, começando pelos mais velhos. Só fica a mulher, só fica a pecadora e a misericórdia, que é Jesus. Jesus pergunta, ninguém te condenou, mulher? Ele falou, não, ninguém. Eu também não. Vai e não peques mais. Pergunta para Jesus o que ele estava querendo dizer para aquela pecadora, para aqueles que foram embora. Pergunta o que ele quer dizer para você hoje. Talvez hoje ele está dizendo para você, olha, você já percebeu que você tem uma alegria quando você vê o pecado dos outros? Parece que você tem gosto. Talvez em outro momento da sua vida Deus está dizendo para você, olha, você já percebeu como você gosta de apontar o dedo para os outros? Você nunca olha para os seus pecados. Tem momento da sua vida que Deus está dizendo para você, olha, eu sei que você me ofendeu muito, mais do que aquela pecadora. Eu sei que tem um monte de gente apontando o dedo para você, mas eu ainda confio em você e eu conto com você. Começa de novo. Dá tempo. Não peques mais.
Talvez é isso que o Senhor está falando para você. Chega, tem aquele pecado lá que você está de estimação, você nunca tira da sua... Não peques mais, é Páscoa, eu estou vivo. Para que você vai ficar ainda preso nesse pecado? Sai! Como ele falou para Lázaro morto, vem para fora, sai! Deixa esse túmulo dos seus pecados podres, chega, está mal cheiroso. Vai, vem para fora. Né? Talvez é isso. Então, olha, quando você for ler, imagina a cena. Veja o que Jesus disse para aquelas pessoas. Pergunta para ele que nessa circunstância hoje, concreta da sua vida, o que ele quer dizer para você. Depois você se pergunta, o que eu preciso dizer para Jesus? Talvez um dia você vai ter que dizer, Senhor, misericórdia, Senhor, não desiste de mim. Outro dia a gente vai dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou tantas vezes. Outro dia você vai ter que falar para o Senhor, Senhor, eu não quero pecar mais. Ou seja, veja, o que o Senhor, como você vai responder para aquela palavra? Teve uma palavra que tocou mais forte, vai repetindo ao longo do dia. Certo? Ou seja, é um diálogo que Deus quer suscitar entre você e Ele, e que tem que ir iluminando, e a palavra de Deus tem que se encarnando na sua vida, cada dia. Deve ser o alimento que te sustenta. Certo, pessoal? É isso aí. Até naturalmente que teria muitas coisas que a gente poderia falar também, mas eu acho que está bom por aqui. A partir de amanhã, a gente vai começar uma etapa muito importante no nosso curso. Até agora foi uma introdução. Nosso coração foi feito para Deus, Deus deixou caminhos para a gente chegar a Ele, Deus se revela a nós na igreja, no seu povo, na Bíblia, na tradição. A gente acolhe a revelação de Deus pela fé. A palavra de Deus, existe a tradição com T maiúsculo, existe as Sagradas Escrituras. Nas duas, a gente entende juntas e ali o Senhor vai falando com o seu povo e com a sua igreja. A partir de amanhã, a gente vai começar a refletir na história da salvação, no conteúdo da palavra de Deus, na fé da igreja, que é a palavra de Deus, certo? Amanhã vai ser um tema particularmente importante, a criação do mundo, a criação do homem. Quem é o homem? Se der tempo, os anjos. Quem são os anjos? Claro? Então, olha, se até aqui foi importante, a gente pode pensar que até hoje foi um aquecimento. Agora a gente vai começar para valer amanhã, estudar o primeiro livro da Bíblia. Se você quiser começar a estudar, dar uma lida no Gênesis, mas o senhor falou para começar o Evangelho para rezar. Tá, começa rezando o Evangelho de São Mateus, ótimo. Mas também, se você puder se preparar para amanhã, leia os 2, 3, 4, o que você conseguir do livro do Gênesis. Sobretudo a criação do mundo e a criação do homem, porque a gente vai começar a estudar isso amanhã. Então, olha, o que é o homem? Por que Deus fez o homem? Por que Deus fez esse mundo? Para quê? Como que Deus fez esse mundo? A Bíblia fala disso. Por que existe o sofrimento no mundo, o mal? O que é o pecado? Quem são os anjos? E depois a gente vai vendo a história da salvação. A gente vai passando pelos livros das Sagradas Escrituras e vendo ao longo da história como que Deus foi se mostrando a seu povo. Certo? Então, pessoal, vamos lá, fazer apostolado, vamos fazer, e de anunciar para todos os povos. O evangelho de hoje, vocês serão minhas testemunhas. Vamos dar testemunho para os nossos irmãos da ressurreição do Senhor e vamos ajudar a conhecer a palavra de Deus. Quem fala quer ser ouvido, não é? O que deixa, normalmente é a mãe que passa por isso, o que deixa uma mãe mais irritada do que ela falar e o filho não escutar? Daí ela repete, daí está lá no celular, ou no videogame. Daí ela repete, está lá no celular, no videogame. Dá um berro, por que está gritando? Não é assim? Não é horrível você falar com uma pessoa, a pessoa não está prestando atenção? Se o nosso Deus fala, é porque Ele quer ser ouvido. E a gente ouve a Deus com a fé, ouve a Deus com o coração, ouve a Deus com o estudo da palavra dEle. Deus quer ser escutado por nós. Vamos abrir os ouvidos, vamos chamar o pessoal aí para participar da nossa Escola da Fé e entender
Deus quer ser entendido, amado. Quando a gente vai ouvindo o Senhor, Ele vai conquistando a gente. Vamos lá, vamos chamar o pessoal para a gente pegar firme nessa escola da fé. Fiquei até admirado. Tem gente aí fazendo um resumo da escola da fé, mandando para os outros, né? Que bom, anota, fala, comenta, conversa. Tem tanta gente que só consegue falar de desgraça. É natural, a gente precisa ser realista, ver a situação, mas vamos também, né, vamos também anunciar coisa boa. E não tem nada melhor do que o Evangelho de Jesus. A própria palavra Evangelho significa boa notícia. Vamos dar essa boa notícia que Jesus está ressuscitado, com o coração aberto, e que a palavra dele explica a nossa vida, a nossa história, explica esse mundo. E enche o nosso coração de esperança no meio dessa luta. Certo, pessoal?